Olá! Olá, boa noite, tudo bem? Aguardando aqui vocês entrarem para a gente falar sobre saúde mental. Aguardando aqui um pouquinho, um tema tão relevante hoje. E vamos explorar um pouco esse assunto. Então, para a gente poder tratar do assunto. Já tem aí pessoal chegando, entrando. Então, que bom, vamos conversar bastante sobre esse assunto da saúde mental. Um tema hoje muito importante e às vezes deixado de lado, não falado, não tratado, não observado. Então, boa noite aí para quem está chegando. Vejo aí que tem colegas chegando, entrando, amigas, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos tratar desse assunto de frente, né? Sem tanto receio, sem tanto medo. E quem está chegando aí, se está ouvindo bem, já dá um ok aí, dá um coraçãozinho aí para a gente saber que está falando bem, né? Muito bem, obrigada aí pela participação de todos. Vai estar comigo hoje, vou estar convidando aqui uma pessoa bastante especial, uma colega, já de longa data, já está online aqui, vou estar convidando ela aqui para estar participando com a gente. Vamos ver se ela aceita partir dessa conversa com a gente aqui. Já mandei um convite aí. O nome dela é a Alba. Ela acabou de entrar aqui, já tá ao vivo. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga querida. Que prazer estar aqui com você. Uhum. Muito bom mesmo. Então, Alba, nossos amigos aí, muita gente conhecida tá entrando aqui com a gente sobre falar, né, um tema muito, muito relevante, que é saúde mental. Sem saúde mental, já dizia a minha avó, se não pensa bem, o corpo padece, não é mesmo? Então, é fundamental o tema, porém, muitas vezes é relegado, deixado de lado por medo, porque é um tabu, porque temos muito preconceito, né, amiga? Sim. Então, o tema, Alba, proposto é porque no mês de janeiro foi lançado algum tempo atrás, 2014, uma campanha chamada Janeiro Branco, que tinha como proposta e tem como proposta falar sobre o assunto no mês de janeiro para trazer mais consciência para as pessoas a respeito da saúde mental, a respeito do que nos acomete e que nem sempre é saudável e que influencia o nosso bem-estar. Então, essa campanha, Janeiro Branco, foi proposta por um grupo de psicólogos em 2014, no estado lá de Minas Gerais, e desde então vem sido propagada, vem sido falada, embora não seja uma campanha oficial, ela tem ido para as mídias, tem sido conversada, e isso é muito bom. E por que janeiro? Porque justamente janeiro é o primeiro mês do ano, é o janeiro que é o mês que vem logo depois das festas de final do ano, que as pessoas, muitas, ficam sozinhas, outras tantas se cobram bastante a respeito do que não fez no ano, das metas que podia ter feito e daquilo que precisa fazer para o ano seguinte. Acaba trazendo muitas dificuldades, essa exigência já de cara para o ano que está começando. Então, esse grupo de psicólogos lançou essa campanha, né, campanha Janeiro Branco, para que a gente possa tratar do tema, para que a gente possa falar do tema. Então, pessoal, quem está entrando aí, eu sou a Eliana, sou psicóloga clínica, adoro trabalhar sobre o comportamento, sobre os estudos da mente humana, né? E tive o grande prazer de conhecer já na faculdade uma pessoa que acabou me acompanhando depois na jornada, uma grande amiga, colega de conhecimento, que é a Alba, né? Então, a gente se conheceu bastante tempo atrás, mais de 15 anos, na Universidade de Psicologia, e depois seguimos cada qual aí o caminho, mas sempre aprofundando no conhecimento, com pauta sobre pesquisa e sobre informações, né?
A Alba, então, seguiu aí também o caminho da filosofia, da psicologia positiva. E a Alba, então, se apresenta também aqui para a gente, fala um pouquinho de você. Então, que alegria, que prazer, querida amiga. É uma honra estar aqui com você nesse momento, diante dessa campanha tão importante que vem iluminar a questão da saúde mental, a saúde como um todo, não é? E sim, é uma grande honra, porque eu acompanho o teu desenvolvimento pessoal e profissional, a tua linda história profissional, adquirindo conhecimento, abrindo para várias vertentes, tanto da psicologia como da filosofia e todas as áreas aí que contribuem para a saúde mental. São mais de 20 anos, né, amiga? É verdade, verdade. Não conta essa história, porque senão a gente vai parecer velha aqui, né? Que nada, que nada. A idade só nos traz Só fez sabedoria. bem. Essa amizade, essa troca de saberes sempre nos levou para um lugar melhor, né? Eu acho que essa é a nossa proposta aqui hoje, também propiciar as pessoas e mostrar caminhos diversos, né? Para se lidar com essas questões tão importantes. Então, como você falou, meu nome é Alba, eu sou hoje filósofa clínica, depois de fazer a graduação em filosofia, me apaixonei pela filosofia clínica, achei nela um método terapêutico singular, né, que privilegia a singularidade, e sobre ela transitei aí por muitos anos, e agora recentemente acabei de fazer uma formação em psicologia positiva que tem também agregado recursos e ferramentas bem importantes para o trabalho. Muito É bom, isso. né? E a gente segue, né, Alba, apesar né, da graduação, assim, sempre continuando a fazer cursos, né? Eu também agora sigo aí me aprofundando na área da neuropsicologia, também tem colegas aqui entraram também da área, né? Assim como estou vendo várias pessoas conhecidas aí, também provavelmente aí da área aí dos seus conhecimentos, né? Da sua área de estudo. Alba, então entrando agora no tema, né, que a gente está propondo aqui sobre saúde mental, não é algo assim muito falado, como eu disse antes, e a proposta dessa campanha é justamente essa, né, que a gente possa tratar o assunto de frente, minimizando o tabu, os medos que a gente mesmo tem de se perceber e de principalmente perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, que não está muito certo, que tem algum problema ali acontecendo e a gente tem medo. E o medo nos leva a se isolar. E o isolamento agrava uma situação que poderia ser resolvida. Segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para eles ali foi definido enquanto conceito que a saúde mental é a capacidade que o indivíduo tem, que a pessoa tem de apreciar a vida, de trabalhar, de contribuir para o meio em que vive, de uma forma adaptativa, né? Se adequando às dificuldades, se adequando aos desafios e principalmente podendo trabalhar bem com as suas emoções. E as emoções, elas podem ser positivas, como o amor, a alegria, o entusiasmo, e também podem ser negativas, assim dito negativas, como a raiva, a tristeza, os ciúmes, a frustração. E, na verdade, todas elas fazem parte do nosso estado de ser, porque somos, sim, seres emocionais. E as emoções servem para nos guiar, nos ajustar ao meio que a gente vive e nas relações que a gente estabelece. Então, esse é o conceito trazido pela OMS e também a gente vê no trabalho que a gente pratica o quanto é importante considerar as nossas emoções. Porque, via de regra, a gente tem tendência a não tratar bem, não deixar fluir, digamos assim, as emoções mais difíceis. E aí isso vai corroendo e levando para um estado que não é positivo no termo de saúde mental.
Eu queria ouvir de você o que os estudos, né, nessa linha que você traz da filosofia clínica e da psicologia positiva tratam a respeito enquanto olhar para a saúde mental. Ok, muito bacana, assim, essa forma de conceber, né, as emoções, tanto as que positivas e negativas, entre aspas, né, como fazendo parte de um todo que te movimenta e te conduz. Então, antes de começar a falar, né, sobre a visão da filosofia clínica, da psicologia positiva, é importante, assim, que as pessoas fiquem apaziguadas com aquilo que elas sentem, porque aquilo é um produto dela, é um sinal de que ela precisa fazer um movimento. Esse movimento pode ser parar, esse movimento pode ser desacelerar, né? Então, Uhum, assim, é uma coisa meio antagônica, mas, assim, tudo faz parte do que somos, né? A filosofia clínica, ela não trabalha com a concepção de saúde e doença, ela trabalha com a singularidade, com as uhum, condições de possibilidade, aquilo que o sujeito é e a forma como ele se estrutura na sua historicidade, nos eventos, nos acontecimentos da sua vida. Então, a gente trabalha com isso, né? Conhecendo e situando ele nessas bases. E é muito bonito, porque justamente essa concepção que você trouxe de não ter uma emoção certa ou errada, mas ter aquilo que existe, que vai norteando o caminho do processo terapêutico dentro da filosofia clínica. A psicologia positiva, por sua vez, ela ilumina a saúde. Também, então, ela acaba tendo uma bela parceria com a filosofia clínica, porque ela bota a luz naquilo que funciona, nas forças, nas virtudes, nas competências, e é através dessas forças, dessas virtudes, que ela vai também propiciando ao sujeito um se dar por conta daquilo que ele pode e criando um caminho para que ele se estabilize dentro dessas forças. Então, assim, é um complemento, um modo de ver, é uma proposta interessante que pode também ajudar muito as pessoas a ficarem bem consigo mesmo, né? A se uhum, descobrirem dentro dessa estrutura toda. uhum. Muito bom, Alba. A gente está vendo aqui muita gente assim entrando para ouvir sobre esse tema, para participar. E quero dizer a todos assim que podem fazer comentários, podem trazer para a gente perguntas, né? O que a gente souber, a gente vai tentar responder aqui. Não sabemos tudo, somos viventes, aí como dizia o meu avô, somos Uhum. pessoas que estão vivendo e aprendendo com a vida, aprendendo com o que nos cerca, e então também não sabemos tudo. E esse é o bonito, né? Esse é o bonito da vida, assim, a gente se permitir ir aprendendo. Alba, você tocou num ponto que eu queria trazer aqui à tona e que eu acho extremamente relevante para a saúde mental, e a psicologia, de forma geral, também tem esse olhar para a singularidade das pessoas. Por que eu chamo atenção para isso? Sim, porque apesar de coletivamente somos parecidos, temos características parecidas, individualmente, né, particularmente, cada um tem as suas questões, as suas vitórias, as suas dificuldades, os seus desafios. E que quando, e aí o perigo que eu quero abordar contigo, quando comparado com o outro, aí é cruel. Por quê? Porque justamente o outro é diferente. E aí hoje a gente olha, por exemplo, para as mídias sociais, as pessoas ali postam, né, normalmente muitas coisas boas, fotos interessantes e coisas, e a gente sem querer acaba se comparando, olhando para o outro, vendo, mas fulano está melhor, fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo.
E eu queria trazer esse ponto porque você trouxe a questão da singularidade e aí na comparação com o outro mora um perigo de adoecer. Por quê? É preciso respeitar quem somos e os nossos limites e a nossa construção, que é diferente do outro, né? E é cruel quando a gente se compara, tanto cruel conosco, né? Porque são experiências diferentes, vida diferente, histórias e ferramentas diferentes, quanto também é para o outro cruel, porque de verdade ninguém sabe exatamente as dificuldades pelas quais os outros estão passando, né? Exatamente. É interessante você trazer isso, né? Tem uma frase do Freud que, se não me engano, é assim: a gente se faz conforme as nossas identificações. Essa frase, assim, ela remete uma parte daquilo que nos movimenta no mundo, né? E as redes sociais, elas mostram pequenos retratos daquilo que aquela pessoa é, né? Só que quem está do outro lado acaba só tendo aquele retrato. E aquele retrato acaba repercutindo como um todo, né? Se comparar é uma coisa que às vezes pode ser muito positiva. Algumas pessoas, elas conseguem evoluir através do contraste e, ao mesmo tempo, também pode ser muito negativo quando ela não encontra referência naquilo que ela está vendo. Isso não existe para mim, no meu mundo não tem isso. E aí pode causar uma sensação, né, de estar perdido, estar naufragando sobre um mundo que não tem sustentação para aquela pessoa, né? A gente chama isso de autogenia, né? Então, o meu mundo, as minhas bases, elas estão num lugar e o outro está num outro lugar, e muitas vezes essa comunicação fica difícil. E então, assim, a coisa mais importante é ter essa consciência de que o outro é um mundo muito maior do que aquilo que ele está trazendo ali. Ali ele está trazendo uma referência, um ponto, talvez até pontos assim que ele busca, né? Aquela felicidade constante, ou que ele se apoia em alguns momentos, mas é claro e é óbvio que ninguém consegue viver sorrindo, né? A gente precisa de concentração, a gente precisa de foco, direcionamento, coragem, a gente precisa olhar para os buracos no caminho e daí não dá para ficar o tempo todo rindo, né? Então, ter consciência que você é um sujeito independente do outro e que dentro daquilo que você é, existe beleza, existe força, existe às vezes uma qualidade humana muito maior do que aquela fotografia está mostrando, né? Porque a pessoa passou por coisas imensas, às vezes até com história de abuso, de abandono e tudo mais, e construiu um jardim incrível para ela viver, e uma história diferente, mudou o rumo dela. Isso não aparece nas fotografias, né? Então, assim, o se dar por conta da existência do outro e que ele é um ser inteiro e não um fragmento de imagem ou de som, também te dá um reflexo de que você também é um ser inteiro, que tem uma história, que tem uma base e que tem um caminho todo percorrido e que, mesmo que seja no olhar, só na coisa de, como é que é? Olhar para o outro, né? E ficar espiando, né? O outro, vocês chegaram no mesmo lugar, vocês estão no mesmo lugar, né? Com ferramentas e formas diferentes de ver. Na verdade, é muito bacana isso que você fala. E assim, na verdade, nós são uma foto do que se olha, né? Quando a gente se compara, como você muito bem colocou, é uma foto. E quando, na verdade, nós somos um filme, né? Um filme que começa até muito antes da gente nascer. E que a gente traz nessa carga genética e na epigênese, né, que é a parte epigenética mesmo, da memória de todos os que vieram antes das vitórias e das derrotas, né? Então somos um filme que está em construção, um filme que está acontecendo. E aí tem um ponto que me ocorre agora e que é fantástico, como todo filme que a gente se apaixona, é poder se apropriar desse filme e ser protagonista.
E sim, Elba, a gente pode ser protagonista da vida que a gente quer ter. E esses são indícios da saúde mental. E veja bem, o protagonista de um filme, ele não é que ele não tem problemas, não é que as coisas são fáceis para ele. E, normalmente, nos bons filmes, o protagonista tem uma vida difícil até. Teve uma história inicial difícil e aconteceu que ele buscou, a partir de si mesmo, forças, para encontrar alternativas, a partir de si mesmo encontrou possibilidades, e a partir do seu contexto e não de outro, a partir do seu lugar e não de outro lugar. Então, ser protagonista é poder considerar as suas dificuldades. E aqui vem outro ponto importante, considerando as suas dificuldades, considerando quem se é, poder olhar e perceber que se tem algo que não está bom, normalmente o protagonista vai buscar aliados. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente percebe que uma daquelas emocionalidades que a gente estava falando antes, né? Seja a tristeza, seja a raiva, seja a frustração, seja a dificuldade, qualquer que seja, é importante que se considere e que se perceba que aquilo não pode ser em demasia, como tudo, né? E que está na hora de poder falar sobre isso. E aí, quem está perto, inclusive, seja um familiar, seja um amigo, dizer, olha, não sei, acho que eu estou sentindo algo que não está bom. Acho que eu estou ansioso demais, por exemplo. Acho que eu tenho medo demais. Acho que eu estou triste demais por demais tempo. E aí o outro é mais fácil, né? Às vezes o outro que está de fora poder enxergar que aquilo realmente não está de acordo, não está proporcional, e indicar a busca de ajuda. Então, veja que quando a gente consegue se apropriar, então, do nosso protagonismo, é um indicativo de que a gente tem saúde mental. E ter saúde mental não é ser forte o tempo todo. É permitir que as emoções, sejam elas quais forem, possam fluir, possam fazer o papel que elas são propostas, né, a fazer, que é avisar. É mais ou menos assim, ei, amigo, você está indo muito rápido demais aí no trabalho, você está se estressando. Ei, amigo, você está perdendo o prazer, é porque não está legal, não está bom. Stop, para, vamos dar um time. Então... Muito legal isso, assim. Essa ideia do protagonismo, né? Mas tem uma coisa que dá para acrescentar a isso, né? Pensando em cinema, já que você trouxe a bola aí, né? Deixou picando para mim, eu sou apaixonada por cinema. Eu sei. É a coisa de você se dar por conta que por um tempo da tua vida, não é você que escreve o roteiro, né? E nem você, e aliás, nem você muitas vezes se dá por conta o quanto você é um protagonista ou não, né? Porque às vezes você... puxando o olhar das pessoas que te cuidam, quando você tem a sorte de ser cuidado com um olhar carinhoso e atento, você nem se percebe sendo protagonista, né? E você já está lá desde pequenininho, né? Modificando toda uma estrutura, ressignificando relações, já vem com uma carga, né, de espera. Então, assim, muitas vezes você chega nesse mundo e tem um roteiro pronto. E você começa pela cultura, pela forma como você é amparado, como você é dirigido, pelas circunstâncias, pelas relações, pelo tempo, pelo lugar. Você acaba desempenhando múltiplos papéis que nem tem noção, né, do que eles representam, o que eles significam, e você vai ali, né? Aquele roteiro vai ficar pronto. Então, assim, ser protagonista, sim, mas também, em um determinado momento, você ser capaz de fazer o teu próprio roteiro de vida, escrever a sua história. Porque até um ponto não é você que escreve, são as circunstâncias. Mas depois de um determinado ponto, sim, é possível que você
através desse processo que você sugeriu de buscar ajuda. E essa ajuda nem sempre precisa ser um terapeuta, às vezes até um amigo. O amigo vai te dar um acolhimento momentâneo e mesmo que você não se perceba triste, e isso acontece, é muito comum a pessoa não se perceber, ela entra num vórtice ali e nem percebe, tá? A vida dela tá alucinada ou ela tá muito parada e tudo mais, e aí é um amigo que vai dizer, nossa, tem alguma coisa acontecendo com você. Aí, nossa, como assim? Ah, você está muito quieta, você não fala, você não se comunica. Ah, você está agitado demais, você não consegue ouvir, não consegue parar. Tem que prestar atenção, tem que fazer alguma coisa, tem que buscar ajuda. E aí que entra também, né, digamos, um delay entre a necessidade que você tem de realmente achar um caminho para lidar com tudo isso. E a terapia é um belo caminho, porque é o caminho do autoconhecimento. Já dizia o Sócrates lá, na Grécia Antiga, né? Conhece a ti mesmo. E então esse é um grande caminho, porque te dá um reforço natural, né? De mergulhar dentro de si e achar suas forças, mesmo que tenha ocorrido coisas horríveis, difíceis, elas só são indicadores que você superou, que você passou, que você Sim, está aqui, né? sim. Então, essa caminhada, né, em direção à busca de ajuda também passa por escutar sua vizinhança, sabe? As pessoas que estão ao teu redor e mais, que é o que você falou, é escutar os seus pensamentos, Sim. se perceber. Uhum. Na verdade, assim, eu até comentei, né, que nós somos seres emocionais e seres sociais, né? Ou seja, é fundamental para a gente, como humano, viver em grupo e a partir do grupo, a partir do outro, também ir coletando os feedbacks de como a gente está nesse caminho, de como a gente pode melhorar, como a gente pode crescer nesse caminho. E às vezes é difícil mesmo, mas às vezes são também apoios, são direcionadores, né? Estamos aqui com várias pessoas aqui comentando, Alba, e curtindo aqui o que a gente está falando. E são muitas pessoas, né, trazem histórias de dificuldades, histórias de, às vezes, passar por uma doença difícil também, né? E na medida que vão vencendo, é importante se perceber como, sim, heróis da sua história, né? E sim, são muitos. E os heróis são esses. Não é uma vida fora, não é uma vida extraordinária, não. Essa vida que a gente vive, ela é extraordinária. Né? Basta olhar para si. E aí eu queria trazer de novo a questão da comparação, que quando a gente se compara demais com o outro, como eu falei lá atrás, né, no início, é cruel, porque cada qual tem a sua história e a sua singularidade. E a dica aqui que eu deixo é compare-se com você mesma. Compare-se com quem você já foi. Compare-se com a história que você trouxe e onde você chegou. E a partir desse presente, que é o hoje, onde você quer chegar, né? Quem você quer ser ali na frente. Esse sim é uma grande força de comparação, porque você vai perceber o quanto você trilhou e o quanto você foi herói da sua história e o quanto você foi corajoso, o quanto você foi protagonista daquilo que se propôs, né? Do que foi proposto, das circunstâncias, da situação, do roteiro que já tinha, daquilo que você escreve. E aí, de novo, aqui um indício de saúde mental a partir de que a gente pega essa caneta e começa a se perceber como alguém forte também diante das adversidades, mesmo tendo fraquejado, mesmo tendo sido difícil. Não é? E a propósito, Alba, queria comentar aqui que muitas pessoas estão falando também a respeito da pandemia, né? Que também durante a pandemia aí foi muito importante. É como se fosse dado um cheque, né? Um cheque-mate, assim. E agora? Quero ver onde é que está a saúde mental dessas pessoas, né? Porque do nada as pessoas tiveram que mudar.
um pouco a sua rotina, principalmente, e houve, sim, muitas adversidades para muitos, né? Além de ter que mudar a rotina. Então, é importante colocar isso também. E aí um índice, um indício de saúde mental, e aí eu volto para a tua singularidade, né, que você falou, é a capacidade que o sujeito, que a gente, né, que as pessoas têm de se adaptar a realidades e as circunstâncias difíceis com um olhar positivo, com um olhar otimista, apesar da situação externa, que é o que a gente vem vivendo. Existe uma coisa que se tem falado que é a pandemia oculta, né? Que é aquilo que não aparece nos jornais, que acaba aparecendo da pior forma, né? Com índices de violência e tudo mais, né? A violência doméstica, feminicídio e situações de caos e tudo mais. O que acontece dentro da visão da filosofia clínica, né? As pessoas tiveram que se aglutinar em suas bases, né? E o que são essas bases? É o lugar onde ela vive, é o lugar, as pessoas com quem ela se relaciona, o tempo que ela tem que administrar estando dentro desse lugar, com essas pessoas, exercendo as suas funções sociais, né? As suas relações profissionais e, ao mesmo tempo, trabalhando com os filhos junto. Então, assim, aquela coisa de se vestir para sair, incorporar, já não tem mais, né? Você tem que fazer isso num curto espaço de tempo, num lugar, às vezes, muitas vezes, muito precário, porque não tem silêncio, as crianças estão ali, também estão sem aula e tudo mais. Então, assim, é um retorno e uma ressignificação dessas bases. Porque, assim, quando você faz entrevista, a gente já trabalhou, né, com equipe e tudo mais, né, que a pessoa traz assim, por que você trabalha? Porque eu quero uma vida melhor para mim, para minha família, para os meus filhos, porque a coisa mais importante da minha vida são eles e tudo mais. De repente eu tô ali preso com as coisas mais importantes da minha vida e às vezes, né, eu não tenho um respiro e tenho que lidar com sentimentos antagônicos, né? Tô com raiva, tô estressada, tô com medo, meu chefe tá me cobrando o resultado. E aí tem uma outra coisa muito importante que eu estava lendo esses dias que eu acho legal a gente pensar, por exemplo, você não vê o teu cabelo crescendo todo dia no espelho, né? Quando você vê ele cresceu, né? Você vai percebendo. Mas assim, você não nota o crescimento diário. Então, profissionalmente, por exemplo, que é uma coisa assim que tem levado as pessoas a questionar muito a situação que elas estão, porque elas não têm certeza se elas estão produzindo corretamente, se elas estão desempenhando corretamente. E aí, por outro lado, tu vê narrativa assim, nossa, minha produtividade aumentou, né? 200%. Eu melhorei, eu consegui construir, eu consegui achar alternativas, eu consegui fazer um monte de coisa, e ao mesmo tempo eu estou revendo a minha relação com o marido, com os filhos, alguns se aproximaram mais, que a gente sabe, né? Pessoas que antes tinham uma relação mais fria, distante, de repente o negócio esquentou, outros esfriou, porque precisava desse espaço, desse respiro, dessa saudade. Então, assim, tá tudo bem. Tudo isso faz parte daquilo que você é. E tudo isso tem um tempo. E tá tudo bem se você sentiu medo, se você sentiu raiva, se você sentiu alegria, se você sentiu tristeza. Tá tudo bem. Só não tá bem quando isso começa a te levar ao sofrimento e que você também começa a sentir que está fazendo os outros sofrer. Aí está na hora de buscar ajuda, né? Perfeito. E eu acho que esse movimento tem trazido para a nossa sociedade essa luz, esse olhar para a saúde mental mais focado, mais direcionado. E também o fato, né, de ter que se reinventar e voltar para suas bases, também deu um stop, né, um para naquela vida louca, agitada, sem tempo para si, sem tempo para nada,
viver na entrega, viver com outros e cada um cada vez mais, cada vez um buscando a competitividade. Então, dê um stop nisso tudo. Então, tem seu lado positivo, sim, de você parar, opa, o que é importante para mim? E que vida louca era aquela, né? Que você perdia horrores de tempo no trânsito, já se estressava antes mesmo de chegar ao trabalho. E, contudo, a gente pode ver quase depois de um ano que sim, existem muitas possibilidades e que sim, a gente pode se adaptar e inclusive ser mais produtivo, que é o que você acabou de dizer, e que sim, a gente consegue fazer as entregas necessárias para o nosso trabalho. Tivemos aqui alguns comentários nesse sentido, né? Uma colega até, a Simone, comentou o importante da gente daí também poder estabelecer algumas rotinas, poder colocar limites, e colocar limites é outro ponto de indicativo de saúde mental, tanto limites, como a gente estava falando aqui, no aspecto de tarefas, mas também nos limites para a gente, até onde você consegue ir, até onde precisa dar um basta, até onde, na sua percepção, por exemplo, nas questões emocionais, está demasiado, está estranho, que foi o que você falou ali, que às vezes a gente não percebe, mas já está brigando com o outro dentro de casa, já está extravasando uma agressividade que não é normal. Então, stop. Stop, vamos parar, vamos olhar para isso, abrir espaços de diálogo, abrir espaços de conversas, diminuindo um pouco o medo. Porque sim, é também normal a gente se chatear, a gente ficar bravo e a gente brigar às vezes, mas ter humildade de reconhecer primeiramente em si mesmo e poder contextualizar isso. Só isso já traz muito alívio e também já dá força para você continuar e retomar o caminho certo, retomar o caminho da saúde, né? Acho que você citou um outro elemento muito importante, Alma, que é o tempo. O tempo sempre foi objeto, né, de estudo também dos filósofos, né? Enfim. Muito antigo, aham. Lembrar que o tempo é um ponto importante para que seja considerado que sim, tudo é passageiro. Tudo passa. Então, assim, ó, é olhar para as coisas e poder enxergar a efemeridade, né? O quanto é efêmero, o quanto que pode passar. E aí a gente começa a valorizar mais o presente. E aí volto para o outro índice, né? Outro ponto aqui que eu estou trazendo, volta e meia, para a saúde mental. Olhar para as coisas e perceberem que elas têm um tempo e que elas não são para sempre, faz com que a gente se dê conta de que seja o que for, que seja difícil, também vai passar. E seja o que for, que esteja acontecendo de bom, aproveite, porque também vai passar. E nessa medida, você conseguir valorizar mais o que você faz e quem você é. Né? Alba, eu quero aproveitar aqui, a gente já está indo aqui para os momentos mais finais, assim. Eu queria trazer assim para a gente, para o pessoal todo que está nos ouvindo aí, muita gente está acenando, elogiando, inclusive, né, o que a gente está trazendo de reflexão. Queria trazer aqui para você o que a gente pode, né, e aí compartilhar também com quem está presente, o que a gente pode fazer para cultivar a saúde mental. Bom, acho que a gente já falou muita coisa sobre isso, né? Assim, eu vou falar uma coisa do bem-estar, né? Que é um termo que eu tô mais habituada a conversar, né? Então, assim, o bem-estar, cada um tem a sua medida de bem-estar, né? Então, cada pessoa já em algum momento experimentou. Espera-se que sim, né? Porque algumas talvez não tenham tido, né, a oportunidade de se sentir esse bem-estar por doenças e coisas, né, que você falou anteriormente. Então, assim, um dos caminhos, que é o que a gente está propondo aqui, que toda a trajetória dos nossos estudos convergem para isso, é a proposta de conhecer a si mesmo. Né? Então, a gente faz essa caminhada quando estuda a psicologia, quando estuda a filosofia, quando estuda
a psicologia positiva, a filosofia clínica, a gente faz essa caminhada de se conhecer. E nesse processo é o primeiro grande ganho que a gente tem nessa caminhada. O autocuidado, né? Então, ter consciência de que você é um ser pleno, que é corpo, é mente, é sentimento, como você falou, muito bem falou, é sentimento, é um ser cultural, é um ser social. Você se funda numa estrutura muito complexa, né, que envolve, inclusive, o sensorial, o abstrato, as impressões, tudo isso e muito mais que a gente sabe fundam um ser. E essa diferença de dose é que vai fazer essa singularidade. Então, o autocuidado, ele também requer que você se perceba, se machucando, exagerando, buscando lugares que te deixam ansioso, situações que te machucam. Então, assim, cuidar de si não é só cuidar da alimentação, da atividade física, que é muito importante também, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Mas também se perceber fora do seu próprio contexto, fora das suas próprias bases, fora dos seus próprios valores, né? Se dar conta, Você né? Você quer se dizer dá assim... conta, se dá Aham. conta, sim. Opa, eu tô mesmo assim, tipo assim, opa, o que que eu tô fazendo aqui que eu tô sofrendo demais? Por que que eu tô chorando Sim, tanto? esse sinal, né? Ligar esse sinal, né? Uhum. Esse sino. Nossa, tá fazendo ruído, né? Às vezes, assim, por exemplo, assim, se você sente uma dor de barriga, né? Você já pensa em fazer alguma coisa, ou ir no banheiro ou ir no médico, né? Então, por que não fazer alguma coisa quando você sente que uma coisa está te machucando ou que está te abalando? Então, por que não acender esse sinal para isso também, né? Então, isso É. também quebra alguns paradigmas, né? De que você tem que ser o herói, que você tem que ser o melhor e que quem procura ajuda é fraco, é louco, é doente. E não é necessariamente. Então, assim, a nossa sociedade trabalha muito sobre a doença e muito pouco sobre a prevenção. É uma coisa nova se está fazendo. E o processo terapêutico, ele basicamente vai trabalhar na prevenção da evolução da doença, no caso, né, da psiquiatria, muitas vezes da psicologia, ou da evolução dos choques, no caso da filosofia clínica, né? Que esses choques que a pessoa tem entre suas questões estruturantes possam desestabilizá-la, né, no percurso da vida. Perfeito, Alba. Acho que, de novo, aqui é um toque importante, né? E eu acho que ainda a saúde mental ela vem envolvida nessa questão do preconceito, porque é muito desconhecida ainda. Né? As pessoas têm medo, então elas não entendem o que está acontecendo. É diferente, como você muito bem citou, né? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ou mesmo quebrar o braço. É tangível, dá para ver, e fica Sim. fácil buscar um médico, né? Mas como a gente diz na neuro, né? Assim com as minhas colegas lá, a gente diz, o cérebro também é um órgão como qualquer outro. Só que expressa de diferentes formas e não fica tão claro, digamos assim, tão exposto às suas dores, às suas dificuldades. E aí, quando se percebe, seja num lugar de sofrimento, que foi o que você falou, ou seja, numa ansiedade demasiada, numa relação doentia, numa tristeza permanente, intensa, numa agressividade desproporcional, opa, esses são sinais. Então, aqui já falando, né, com todos, assim, esses são sinais de que algo não está bem. E se algo não está bem, não tem problema nenhum buscar ajuda. E são muitas hoje as ofertas nesse sentido, no aspecto terapêutico, nas abordagens, graças a Deus, esse campo hoje está aberto para muitas possibilidades, para muitas intervenções. Então, tudo aquilo que você procurar e que você sentir
que está fazendo bem, que está ajudando, que está lhe dando mais qualidade de vida, menos sofrimento, está valendo. Aproprie-se Sim. disso, invista em você mesmo no sentido do autoconhecimento, né? Perfeito. E uma coisa assim, para fazer um contraponto, assim, né? O meu lado filosófico fica inquieto. Mas assim, para fazer um contraponto sobre aquilo que tu trouxe do contraste, né? De me comparar com o outro e às vezes isso me causar um sofrimento. Uma coisa que aproveitando esse momento, essa deixa, né? De o que fazer, né? A gente não sabe, né? A gente tem que descobrir dentro da pessoa o que realmente vai fazer bem para ela. Mas algumas coisas a gente pode dar de dica, né? E uma coisa que eu acho muito importante, assim, é justamente quando você olha ao teu redor e vê que aquilo não tem a ver com você, e você tem essa sua sensação, assim, de estar perdido, estar sozinho, que você lembre que você não está sozinho. Você Oh, não está sozinho. Existem muitas pessoas que passam por sentimentos parecidos. Você só não está olhando para o lugar onde elas estão. Mas assim como você, existem milhares de pessoas que sofrem de ansiedade, milhares de pessoas que se sentem tristes e solitárias, milhares de pessoas que sofreram inúmeras coisas, coisas às vezes horríveis, assim, e que florescem dentro disso, ou não também, naufragam, sofrem. Então, assim, você não está sozinho, existe muita gente sentindo coisas parecidas com as coisas que você sente. E existem muitos profissionais aptos a te dar esse amparo, esse acolhimento. Esses profissionais são os profissionais da área de saúde, são os profissionais das linhas que a gente chama parceiras, por exemplo, um profissional de yoga, que vai te ensinar a respirar, que vai te ensinar a se centrar em si mesmo, que vai te dar apoio, alguém que vai te trazer florais para despertar o teu sensorial, que tá morto, tá apagado, você se diz, eu não sinto nada, não estou sentindo. Então, assim, existem muitos caminhos e você não está sozinho, tem muita gente trabalhando para te acolher, para te ajudar nessa caminhada. muito bom, Alba, muito bom. Até me emocionou quando você fala, né, que assim, a gente não está sozinho. E quando a gente está talvez adoecido, a gente até pensa que sim, mas não, não estamos sozinhos. Existem, como você disse, uma série de pessoas que estão próximas e muitas outras passando por circunstâncias semelhantes. Para te ter uma ideia, hoje o Brasil está entre os primeiros lugares no mundo na depressão, no índice de depressão, e se eu não me engano, o quarto ou Verdade quinto também. na ansiedade, né? Então, quero aproveitar também aqui para comentar que muitos aqui presentes estão falando, né, da saúde mental também em relação a ter boas relações interpessoais, das relações com o meio que se vive, né? Sim. Buscar estar bem onde você está. Então, a contribuição aqui do Otávio. Também a gente tem aqui presente, Alba, várias colegas que são da área da nutrição e da fisioterapia, enfim, de colegas que estão olhando para a área da saúde e que podem contribuir e que contribuem, né, com essa questão do bem-estar. E sim, ter saúde mental é olhar para isso, olhar para a sua saúde, olhar se você está se alimentando bem, porque afinal somos um corpo orgânico que precisa de alimento, né? Perfeito. O bem-estar, buscar exercício físico, se dar presentes, pequenos presentes, ser humilde, aqui também temos a contribuição, né? Ser humilde de conversar, de buscar ajuda, se valorizar, né? Se dar o tempo necessário, se perceber quando o cansaço está demais e dar um stop, como eu falei antes. Então são muitas Não as... se subestimar também, eu acrescentaria isso, porque existe, existe assim, a gente identifica muitas vezes na clínica, né?
Pessoas que trazem assim, eu demorei tanto tempo para fazer isso porque eu tinha medo de ficar submetida a uma outra pessoa. Eu já tinha sofrido tanto com manipulação, com pessoas que querem dizer o que eu tenho que fazer. E então, assim, vou me sentar e me dar de presente para uma pessoa, né? Mesmo que seja um profissional. Então, eu tinha muito medo disso, né? Então, não se subestime. Você, justamente por estar trazendo essa questão, já mostra que você já adquiriu a tua capacidade de defesa, a tua capacidade de se dar por conta que aquilo não está legal e que não é aquele lugar que você quer ficar. Então, assim, não subestime a sua capacidade de evoluir. Exatamente, né? E estar em busca de evolução. Ter saúde mental também é isso, assim, é ter projetos de vida, é ter sonhos, é olhar para o futuro com otimismo, é aproveitar um pouco o presente e se permitir não ser tão exigente consigo mesma. Você sabe, me conhece, eu já paguei preços caros por isso. Porque a gente. Pagamos. Porque, assim, somos exigentes, às vezes intolerantes, e não damos um limite necessário, um basta para as exigências externas. Então, poder viver com mais tranquilidade, aproveitando mais a vida, né? Fluindo melhor, sem tantas cobranças. É uma pena que, às vezes, a gente tenha que chegar na maturidade, né? Passar por muito tempo para encontrar um pouco de sabedoria nisso, né? Porque às vezes a gente muito jovem quer demais, quer tudo rápido, quer tudo para ontem. E esse era o movimento que a gente estava, né? Antes aí da pandemia. Então, que bom que, por um lado, as pessoas puderam parar e se observar, né? Desfrutar do que possuem, do que têm, do que já conquistaram e das suas relações afetivas. Amiga, tá tudo muito bom, muita gente participando, né? A gente aí tem uns 10 minutinhos, não mais, uns 8 minutinhos, para poder deixar um recado final para quem está nos ouvindo, para consolidar, né, tudo que a gente falou aqui sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. Então, minha querida, olha, considerando tudo isso que a gente falou, né, eu acredito que tem uma concepção dentro da filosofia clínica que eu posso acrescentar tudo isso, né, que eu meio que já falei sobre isso, que é sobre as vizinhanças, né, as vizinhanças dos nossos pensamentos. Eu vi que teve gente ali que comentou, né, sobre a rede de apoio, né, e essa rede de apoio ela vai desde as pessoas que vivem com você, os amigos, os profissionais que você conhece, os estudos que você faz, os esportes que você pratica, enfim, a rede de apoio ela é imensa. Então, assim, o recado que eu quero passar é que você cuide dessa vizinhança, sabe? Se não tem a ver com você, se aquela pessoa tóxica, se aquela pessoa se faz mal, se você percebe que toda vez que você está com ela, você passa mal, e se você não é obrigado a estar com ela, porque às vezes as circunstâncias te obrigam, e aí você tem que refazer as estratégias, né? Mas assim, olhe para o outro lado, busque novos vizinhos, aqueles vizinhos que têm a ver com você, que têm a sua leveza, que têm as suas buscas, que têm coisas que fazem com que você possa se sentir mais engajado, mais acolhido, mais presente, né? Então, cuide dessa vizinhança e cuide das vizinhanças dos seus pensamentos. Então, assim, se você começa a pensar em doença, né, em morte, pode ver, a gente começa a falar em morte, dali a pouco o outro diz, mas um amigo meu morreu disso, o outro, e ainda mais agora, nessa época de pandemia horrível, né, tão difícil, né? Então, assim, é importante a gente saber dosar a quantidade de informação que tem. É importante a gente transitar por informações confiáveis, não por redes paralelas de informação. Então, assim, limite esse acesso a essa grande demanda de informação para que você não se intoxique com aquilo. Você está aí, você está vivo, então cuide-se, cuide-se e cuide da sua vizinhança, a vizinhança emocional, os sentimentos ruins que
não que atrai, mas que se avizinham de outros sentimentos. Não é uma questão de atração, é de estar vizinho daquilo. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender, mas assim, Sim. cuide bem disso, preste atenção, observe isso, que isso vai ajudar bastante. A gente chama isso na psicologia de pensamentos intrusivos, né? São aqueles pensamentos que vêm e ficam nos minando, nos trazendo coisas negativas e nos depreciando. Então, assim, ó, presta atenção, tá vindo esses pensamentos, muda, já pensa em outra coisa, traz o outro pensamento, busca uma positividade, um contato com a natureza. Porque assim, ó, pra gente fechar, eu quero trazer assim, essa questão de que a saúde mental, ela é um bem-estar físico, é um bem-estar psicológico, é um bem-estar numa conexão com você mesmo e com algo até maior, muitas vezes, né? Algo espiritual. Mas é, além de um desejo, um desenvolvimento pessoal. Ou seja, não vem de graça, né? É preciso fazer esse cultivo que você está trazendo, é preciso realmente, de verdade, né? De verdade, se valorizar, se cuidar, se dar presentes, se permitir, se dar limites, né? Então, ser você mesmo, comparando-se com você mesmo, né? E viver as diferenças, viver as trocas de forma enriquecedora, né? Amiga, foi um prazer te ter aqui. A gente recebeu aqui muitos elogios aqui nos comentários, muita gente nos apoiando, né? Muita gente querida, muita gente que faz parte da nossa história também. Muitas pessoas com quem a gente troca, com quem a gente já trocou. Então, é um prazer ter vocês aqui conosco e muito obrigada pela participação. E não percam, em breve teremos mais lives, né? Tanto pela Alba, pela rede aí, quem quiser já pode incluir Amigas da Sabedoria, siga lá no Instagram. Ou por aqui também, pelo Instagram da psicóloga Eliana Maziero. Siga e a gente vai estar trazendo, vai continuar dando essas dicas de saúde mental. E em breve também a gente vai trazer para vocês uma nova live. Vou estar convidando aqui uma colega, a Simone, para falar sobre falsas memórias. O que será Nossa, isso? Que legal, não vou perder, hein? Tema curioso e vamos ver como isso acontece. Muito Muito obrigada, viu? legal, querida, adorei. Boa noite a todos, foi um prazer. E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Um beijo, gente. Obrigada pela participação e Beijo, cuidem-se bem. Ó, saúde mental bem. é o necessário para a gente ganhar força e manter a nossa saúde orgânica, viu? Singularidade, você é único, não se esqueça disso. Não se compare, né? Gente, um beijo. Muito obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.